Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade ao estudo, conhecendo a filosofia espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, hoje na questão 113, que na verdade não é uma questão, é um comentário que Allan Kardec faz. Nós estamos falando aqui da primeira classe, classe única, espíritos puros, ainda continuando um pouco desta categoria. E Kardec traz o seguinte comentário dessa classe. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Quer dizer que eles continuam também evoluindo, trabalhando ao lado de Deus, o Criador, buscando ali também ajudar os espíritos que estão numa categoria inferior. Continuando aqui. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento, eles designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Olha, Então eles buscam sim ajudar os outros espíritos, que estão numa condição inferior e buscar ali a sua elevação. Isso lhes traz muita gratidão, que essa uma missão de Deus para com eles, para que eles possam cumprir isso, porque já são espíritos de uma categoria muito mais evoluída, no sentido de que praticamente coexistem com o Criador. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E aqui Kardec finaliza o comentário. Dando continuidade aqui sobre esses espíritos, também no próprio comentário de Miramés, ele traz a seguinte reflexão. Inalterável felicidade. Ele já começa comentando que a categoria dos espíritos puros, inalterável felicidade. Vamos ver como é que é isso, como é que eles chegaram nesta condição. Vamos novamente falar dos espíritos puros, aqueles que gozam de inalterável felicidade, almas já livres das reencarnações, sem nenhum karma para se esgotar, espíritos que já passaram por todas as experiências, por todos os aprendizados, no tocante à compreensão, ao amor e à sabedoria, as duas asas, a intelectualidade, o conhecimento das coisas e a asa do amor, o amor universal. Eles não raciocinam por não precisarem mais da razão. Eles sabem. Isso é o bastante para compreendermos a posição que ocupam na escala da vida. Eles sabem da existência divina e o que o Criador espera de cada um de nós. Ainda sabemos pouco da vida íntima desses espíritos. Tamanha evolução e grandeza. Por nos faltarem sentidos desenvolvidos no campo da nossa percepção. Ainda somos limitados para entender na sua totalidade a emanação dessas ideias e pensamentos que esses espíritos já alcançaram. São os ministros de Deus, são os agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor. Olha só, e executá-la com a maior perfeição. Quando falamos de espíritos puros, não cabe neste conceito fração alguma de erro que se possa imaginar. O amor nesses corações é sublimado e desconhecido na terra. É um amor universal, cheio de justiça e de bondade. Os espíritos puros captam os pensamentos do Criador. Se assim podemos dizer, até nos raios de luz que são despejados em todas as direções pelos astros.
têm essa capacidade, né, de capturar toda a atmosfera que envolve o universo, né? Compreendem as leis do Senhor pela atmosfera cósmica que circula o mundo, e que em tudo está registrado por meios invisíveis, mas reais nas coisas que nos circundam. O que merecemos é gerado dentro de nós por dispositivos que ainda muitos desconhecem. É por isso que intuímos em todas as mensagens espirituais para que a fé não fique esquecida e a caridade seja praticada com as possibilidades de quem nos ouça ou leia. Olha a importância, né, da mensagem, de compartilhar, né, de comunicar isso. E então eles passam estas mensagens, nos intuem justamente para que a fé no Criador, no Divino, continue, né, para que a gente possa buscar dentro dessa fé o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. O perdão deve ser uma constante para todos, e o amor, a força poderosa capaz de libertar as criaturas. Desta maneira, cada um pode gerar a sua própria felicidade e sentirá um bem-estar indizível permanentemente, como fruto dos seus esforços no bem comum. Ou seja, fazer o bem nos traz felicidade, porque quando nós sentimos que o nosso próximo está feliz, aquilo nos traz bem-estar, né? Os espíritos felizes não foram criados assim. Eles conquistaram a parte que lhes tocou por misericórdia do Criador, ou seja, tudo é um processo, um desenvolvimento, né? Nós chegaremos lá também, assim como esses nossos irmãos já bem mais evoluídos já alcançaram essa condição. A maior mensagem espiritual entregue à Terra foi pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 anos de sua pregação, a sua presença visível de mais de 30 anos, pouco significam em comparação aos séculos de preparo para sua majestosa descida. E esse tempo foi todo empregado na limpeza do planeta e preparo das criaturas, a fim de receberem a boa nova do reino de Deus, ou seja, o tempo que Cristo se preparou para trazer a mensagem dele. Continuando, milhares e milhares de espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, vieram antes e depois do Mestre para ajudá-lo na disseminação das verdades, o que ainda se processa, por misericórdia de Deus, a fim de que os homens nasçam de novo com mais compreensão, despertando o homem novo dentro do homem velho. A mensagem espírita que Allan Kardec teve a felicidade de entregar aos homens foi orientada diretamente por Jesus, e ele continua assistindo e orientando o progresso dessa mensagem, que desperta as criaturas para a libertação espiritual. Ele continua nos chamando. Necessário se faz que levantemos e andemos com ele, para a luz de Deus. Qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus. Olha só, os espíritos puros. Depende do esforço que faz na educação de si mesmo. E assim termina, né, esse comentário do Espírito Miramés. Veja, né, depende do esforço individual de cada um de nós, o nosso merecimento, né, a vontade genuína, pura de fazer o bem, de estar correto com as coisas, e assim a gente vai acelerando o nosso processo de desenvolvimento, né, através dessas inspirações, intuições que, à medida que nós também vamos nos melhorando, vamos tendo também essa capacidade de atrair para nós, né, pensamentos mais elevados que nos levará sempre a uma condição melhor, cada vez mais, né? E aqui fazendo uma breve reflexão, um breve resumo, percebe que essa felicidade, né, quando se comenta que essa inalterável felicidade que os espíritos possuem como característica, na verdade eles conquistaram essa condição e nós chegaremos lá também. Então, esta posição eles conquistaram através do auxílio ao próximo, o aperfeiçoamento, né, da longa jornada evolutiva, as sucessivas reencarnações, né, que todos nós passaremos para buscar essa elevação, né, completa. Compromissos bem, né, cumpridos, inexistência de débitos já resgatados, ou seja, já passaram, né, por várias provações e expiações, então eliminaram esta parte, né, já passaram por essas situações, né, e a disciplina no cumprimento das tarefas, né, pela superioridade, né, pela divindade, né, ou seja, eles também se comprometem e cumprem porque são fiéis, né, são disciplinados, né, uma coisa que nós estamos trabalhando para também chegar lá. E o ponto importante, não há ociosidade, monotonia, ou seja, quando esses espíritos chegam nesta condição, eles continuam o trabalho, o desenvolvimento, ajudando aqueles espíritos inferiores a chegarem também nessa
condição. Então, são espíritos que estão ali cumprindo, ministros de Deus, ou seja, coexistindo ali com o Criador, para que possa também ajudar aqueles menos evoluídos a alcançarem também essa condição, né? Então, quando chega nessa condição, é confiado por Deus maiores responsabilidades, né? Ou seja, através do trabalho. A quem mais será dado, mais será cobrado. Eles são espíritos de uma grandeza, né? E eles têm uma responsabilidade maior, e por essa razão, né? Deus confia a eles, né? Maiores desafios, né? E através do trabalho, né? Voltando a falar da ociosidade, não existe ociosidade, né, no mundo espiritual. O que existe sim é o desenvolvimento, né, de toda essa necessidade que temos para buscar nosso aperfeiçoamento. E eles continuam nos apoiando, nos inspirando para que nós possamos aqui, né, em cada ordem, né, buscando também nosso desenvolvimento. Então o trabalho que nos faz relacionar, nos traz objetivos, nos dá vitalidade, né, mantendo a felicidade em nossos corações. Felicidade essa que somente será alcançada quando nós não pensamos somente em nós, e sim, né, no coletivo, né, nos sensibilizando, né, com o nosso próximo, e aí sim essa virtude será sempre mais alimentada, né, e cada vez mais esse sentimento nos trará o bem-estar que nós estamos buscando, seria a felicidade plena, né, quando nós fazemos o bem ao próximo e percebemos a felicidade que o próximo sente, né, quando isso ocorre, ok? Então acho que foi uma lição muito importante, nos trouxe muitas reflexões. Eu agradeço, né, o tempo, e até a próxima semana, se Deus quiser.